Quero compartilhar com você uma palavra do coração de Deus para abençoar o seu casamento. E eu queria começar lendo com você nessa noite 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 4. 1 Coríntios 13, verso 4, diz assim a palavra do Senhor: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Glória a Deus, glória a Deus. E eu queria compartilhar com você nessa noite sobre maneiras de você manter o seu casamento forte. E eu quero falar para você pelo menos 3 maneiras de manter o seu casamento forte e saudável para um longo tempo, para longos anos, né? 3 maneiras de manter o seu casamento forte e saudável para longos anos. E nós lemos aqui na Bíblia a importância de vivermos essa experiência maravilhosa do amor. E uma das razões, porque tantas vezes, uma das razões pelas quais vemos tantas falhas morais entre os casais hoje em dia, é que nós falhamos em manter o nosso casamento forte e em tornar o nosso casamento como prioridade. E a gente vai entender que o sucesso em uma casa é muito mais importante do que o sucesso profissional. O sucesso em uma casa é muito mais importante do que o sucesso ministerial. O sucesso de um casamento, de uma família, é mais importante do que qualquer outro tipo de sucesso, do que qualquer outro nível de sucesso. Então, a Bíblia nos ensina muito sobre isso. Por exemplo, em Provérbios 24, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. E em Filipenses capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo ele diz assim: oro para que o seu amor continue crescendo por causa de seu conhecimento e discernimento. O que isso significa? Que é preciso sabedoria, é preciso conhecimento, é preciso discernimento, é preciso compreensão para manter seu casamento crescendo. Os casamentos, eles não crescem automaticamente, eles precisam de sabedoria, eles precisam de compreensão, eles precisam de discernimento espiritual para que eles possam crescer. Então eles não crescem automaticamente, é como um jardim. Você planta aquele jardim e aquele jardim precisa de quê? De cuidado. Se você deixar aquele jardim à toa, sem os devidos cuidados, eles não vão crescer automaticamente, as flores não vão crescer automaticamente, podem até crescer, mas vão crescer sem beleza, sem esplendor. Então, um jardim para crescer saudável, bonito, precisa de quê? De cuidado. Da mesma forma, o casamento precisa de cuidados, de cuidado do esposo para com a esposa, de cuidado da esposa para com o seu esposo e de cuidado de ambos, zelando pelo casamento, zelando para que o casamento seja cada vez mais saudável e mais abençoado. Então, dentro disso, quais são as 3 práticas que eu preciso ter para manter o meu casamento forte? Você quer manter o seu casamento forte? Você quer que o seu casamento seja cada vez mais forte e mais saudável à medida que o tempo passa, à medida que os anos passam? Então, quais são as maneiras que você pode fazer, praticar para fortalecer o seu casamento? Primeira delas, você precisa continuar prestando atenção ao seu cônjuge. Continue prestando atenção ao seu cônjuge. O que significa atenção? Atenção significa amor. Atenção significa amor. Uma das coisas mais amorosas que você pode fazer é quando você dá atenção ao seu cônjuge. Quando você dá atenção ao seu cônjuge, quando você presta atenção ao seu cônjuge, você está dizendo com a sua atitude: eu valorizo você, você é importante para mim, você é especial para mim, vale a pena ouvir você. Quando você dá atenção ao seu cônjuge, na verdade, você está dando a sua vida ao seu cônjuge. Por quê? Porque tempo é vida, e quando você dá atenção, você está doando o seu tempo para essa pessoa. E a verdade é que você se apaixonou pelo seu cônjuge, e o seu cônjuge se apaixonou por você, porque no início do relacionamento de vocês davam muita atenção um ao outro.
Vocês davam muita atenção um ao outro. E sabe que uma das diferenças muito grandes entre casais de namorados e casais que já estão casados há muito tempo, pelo menos a realidade de alguns casais, observe um casal de namorados quando eles estão juntos numa pizzaria ou num restaurante, por exemplo, como eles param para olhar um no olho do outro, para prestar atenção no outro. E às vezes, quando o tempo passa, nós perdemos essa sensibilidade de olhar no olho do nosso cônjuge, de dizer para o nosso cônjuge quanto ele é importante, quanto ele é especial para nós. Então, uma coisa muito importante que nós precisamos é dar atenção ao nosso cônjuge. Dar atenção ao nosso cônjuge. Então, com o tempo, o que acontece? Você se lembra que quantas vezes você costumava dar atenção ao seu marido? Quantas vezes você costumava dar atenção à sua esposa? Antes de você se casar, você comprou flores para sua esposa, você escreveu cartas de amor para sua esposa ou para o seu marido, quando vocês ainda eram namorados. Você telefonou, quantas e quantas vezes você telefonou para o seu cônjuge, quando vocês ainda eram namorados? Quantas e quantas vezes você gastou horas, investiu horas, ligando, telefonando, mandando mensagens de amor? Quantas vezes, de muitas maneiras, durante muito tempo, no período do namoro e do noivado, você deu atenção ao seu cônjuge, você disse com a sua atitude para o seu cônjuge, que é o seu cônjuge hoje, você é muito especial para mim, você tem toda a minha atenção. Na verdade, você passava todo o tempo pensando no seu cônjuge, na verdade, não conseguia tirá-lo da sua cabeça em momento nenhum. Então, por quê? Porque você estava apaixonado, dando atenção ao seu cônjuge. E aí, o que acontece? Com o passar do tempo, nós tendemos a prestar menos atenção ao nosso cônjuge. Começamos a prestar mais atenção em outras coisas, como por exemplo, contas a pagar, né? Começamos a pensar e a prestar atenção nos boletos que temos que pagar, nos bebês, nos filhos que nascem, nos orçamentos domésticos. Começamos a pensar mais ou dar mais atenção ao ministério, ao trabalho, a hobbies, como por exemplo jogos de futebol, outros tipos de jogos, a esportes, a todo tipo de outras coisas. E quando isso acontece, quando nós começamos a dar mais atenção a outras coisas e menos atenção ao nosso cônjuge, o que vai acontecendo? O nosso casamento começa a se deteriorar. Então, para manter o casamento forte, é preciso continuar dando atenção ao nosso cônjuge, prestando atenção nele ou nela, no seu marido ou na sua esposa. Por exemplo, um exercício maravilhoso é você acordar todos os dias o seu cônjuge com um bom dia, com um eu te amo, meu amor, você é especial para mim. Fazer um carinho logo cedo, né? Dar um beijo no seu marido, na sua esposa, dizer um bom dia. São atitudes, pequenas atitudes que continuarão abençoando o seu casamento, que continuarão fortalecendo o teu casamento, que continuarão sustentando o teu casamento. Então, eu mostro que me importo quando eu fico atento. Então, quando nós ficamos atentos ao nosso cônjuge, aos seus sentimentos, às suas emoções, quando nós ficamos atentos àquilo que o nosso cônjuge está falando, quando nós paramos para olhar nos seus olhos, nós estamos mostrando com a nossa atitude que nós nos importamos com o nosso cônjuge, que você se importa com seu marido, que você se importa com sua esposa. Então, se você quer que o seu casamento continue crescendo, você precisa descobrir uma maneira de continuar prestando atenção no seu cônjuge. Se você não fizer isso, seu casamento começará a desmoronar. Então, é extremamente importante que você continue dando atenção ao seu marido, dando atenção à sua esposa. Eu me lembro quando minha filha nasceu, a minha filha mais velha, a Carol, e eu ainda muito novo, minha esposa também muito nova, e eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco com ciúmes. Eu disse para minha esposa: agora você só dá atenção para Carol, você não dá mais atenção para mim como antes. Por quê? Porque naquele momento de tanto cuidado com aquele ser tão precioso, nossa filha tão preciosa que nasceu, e a gente não sabia lidar ainda como jovens,
casados há pouco tempo, com aquela demanda de um novo filho. E aí eu lembro que ela disse: meu amor, eu te amo, mas é porque ela precisa tanto de cuidado. E eu sabia disso, eu sabia que ela precisava de muitos cuidados, mas eu me senti meio que distante, meio que deslocado da relação. Então, é preciso que haja equilíbrio, mesmo a gente dando atenção a outras coisas que são também importantes, mas que a gente não se esqueça de priorizar o nosso cônjuge. Nós precisamos entender que na relação de casamento, marido e mulher, eles devem ter prioridade máxima em qualquer outra relação. A relação do conjugal só está abaixo, como eu tenho costumado dizer, da nossa relação com Deus. Relação conjugal só está abaixo do nosso relacionamento com Deus. Somente o nosso relacionamento com Deus está acima do nosso relacionamento conjugal. Mas nenhuma outra atividade, nenhuma outra coisa, nenhum outro relacionamento pode roubar, usurpar o nosso casamento da devida atenção, o nosso cônjuge da devida atenção que é necessário que ele tenha, ok? Então é importante que nós tenhamos esse cuidado de dar atenção ao nosso cônjuge para continuar mantendo o nosso casamento forte e saudável à medida que os anos passem. Uma outra coisa importante para que o nosso casamento continue forte, continue saudável, é mostrar amor, mostrar carinho, mostrar afeição ao nosso cônjuge. Por exemplo, a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 12, verso 10, ame com afeto genuíno e tenha prazer em honrar um ao outro. Ame com afeto genuíno e tenha prazer em honrar um ao outro. Então eu tenho certeza de que todos concordam que é mais fácil se apaixonar do que permanecer apaixonado, não é verdade? Então você manter o calor do amor à medida que os anos passam é um exercício de disciplina. É um exercício de disciplina. Como é que você reacende o amor? Como é que você reacende o amor que foi perdido quando os sentimentos não estão mais lá? Como é que você reacende o amor quando os sentimentos não estão mais lá? Às vezes algum irmão ou irmã diz assim para mim: mas pastor, eu não amo mais a minha esposa, eu não amo mais o meu marido, eu não sinto mais amor por ele, eu não sinto mais amor por ela. E na verdade, as pessoas confundem muito amor com sentimentos. Na verdade, você talvez não está sentindo algo bom naquele momento por conta das circunstâncias, das adversidades, das lutas, das crises que vocês estão enfrentando. Mas o amor está lá dentro, o amor está no seu coração. Então o amor não tem a ver simplesmente com sentimentos, não é apenas sentimentos. A Bíblia nos mostra que amor é uma decisão da vontade, é uma decisão. Eu decido amar quando eu decido fazer bem ao outro, fazer bem ao outro. Então, tudo que eu faço em favor do meu cônjuge, para abençoá-lo, para edificá-lo, para construí-lo, para vê-lo feliz, é uma atitude de amor, é uma atitude amorosa. Então, não tem a ver somente com sentimentos, tem a ver com atitude, tem a ver com a decisão da vontade. Então, o que eu posso fazer para recuperar esse amor que eu achei que perdi, ou recuperar esse amor perdido, ou esses sentimentos que não estão mais lá? O que eu posso fazer? Como é que eu faço isso? Como a gente reaviva esse carinho que a gente sentia um pelo outro no início do nosso casamento? Como a gente reaviva isso? Há um texto bem interessante em Apocalipse, capítulo 2, versos 4 e 5, em que o Senhor Jesus, ele fala para a igreja de Éfeso: lembra de onde caíste, e volta-te ao primeiro amor. Então é interessante porque aqui a igreja de Éfeso tinha perdido o primeiro amor por Jesus, E aí Jesus diz: lembra de onde caíste e volta ao primeiro amor. Então, nós temos aqui pelo menos 4 coisas que Jesus nos orienta: lembrar-se, voltar, arrepender e repetir as mesmas coisas. Ou seja, essas são as mesmas 4 coisas que você precisa fazer se perder os sentimentos de amor romântico, de carinho pelo seu marido e pela sua esposa. Ou seja, você precisa se lembrar. Lembre-se como era o seu casamento antes, quando vocês estavam na lua de mel. Lembre disso e permita sentir saudade desse tempo. Se vocês não estão vivendo essa lua de mel continuamente, lembre-se disso e continue nutrindo esse sentimento. Volte a fazer as primeiras coisas, volte a fazer aquilo que você fazia no início para agradar o seu marido ou a sua esposa. Volte às pequenas coisas, volte ao óbvio.
A Bíblia diz que são as pequenas raposas que corroem as vinhas. Então, muitas vezes no casamento, não são grandes crises que destroem o casamento. São pequenas crises que não vão sendo cuidadas. São pequenas coisas que não vão sendo cuidadas diariamente, que vão corroendo ao longo do tempo o casamento. É uma crítica, é uma desatenção, é uma palavra ríspida, é uma palavra áspera. E se isso for continuando, o que vai acontecendo? Vai fazendo saques na conta emocional do cônjuge, porque todos nós temos uma conta emocional. E nós precisamos aprender a fazer mais depósitos na conta emocional do nosso cônjuge do que saques. Como é que nós fazemos depósitos? Com carinho, com atenção, com amor, com palavras de amor, com palavras de apreciação, com cuidado, com presentes. Ou seja, existem várias maneiras que nós podemos fazer depósitos na conta emocional do nosso cônjuge. E como é que a gente faz saques na conta emocional do nosso cônjuge? Desatenção, desamor, palavras ríspidas, palavras de rancor, palavras de ódio, críticas constantes. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo saques na conta emocional do nosso cônjuge. E o que acontece? Muitas vezes, nós fazemos mais saques do que depósitos na conta emocional do nosso cônjuge. E aí é por isso que os casais entram em crise, porque tem mais saques no relacionamento deles do que depósitos. Então nós precisamos continuar fazendo depósitos como nós fazíamos quando nós estávamos conquistando o nosso cônjuge. Lembra quando você estava namorando? O que você fez para conquistar o seu marido? O que você fez para conquistar a sua esposa? Então você precisa continuar fazendo isso que você fazia no período do namoro ou no período que vocês eram recém-casados. Você precisa continuar fazendo as coisas óbvias, bíblicas, para continuar conquistando a sua esposa, para continuar conquistando ao seu marido. Então faça aquilo que é certo, faça aquilo que é óbvio. Então volte a fazer as primeiras coisas. Se arrependa de onde você errou, de onde você falhou. Peça perdão, se for necessário, peça perdão ao seu marido, à sua esposa. E olha, com certeza será necessário muitas vezes pedir perdão, e será necessário muitas vezes, no longo do tempo, ao longo dos anos, perdoar. Senão a gente não vive um relacionamento bem. Se a gente ficar remoendo problemas passados, se a gente ficar remoendo situações do passado, questões do passado, e não perdoar, a gente não vai viver um casamento feliz à altura do padrão de Deus para a nossa vida. Então, perdoe o seu cônjuge sempre. E se você errou com ele ou com ela, peça perdão. Seja humilde. Diga: meu amor, eu errei. Eu admito que falhei com você. Me perdoa, eu estou arrependido. Então se arrependa e volte a repetir, como disse, as primeiras coisas, as primeiras obras. Então essas 4 dicas poderosas da palavra de Deus, esses 4 conselhos poderosos da palavra de Deus, são muito abençoadores para reavivar aqueles sentimentos amorosos, aqueles sentimentos de carinho que você tinha no início do casamento e que talvez você perdeu com o passar dos anos, com o passar do tempo. Então, o que você pode fazer para reavivar o seu amor, o seu carinho pelo seu cônjuge? Continue fazendo as primeiras coisas que você fez para conquistar o seu marido, a sua esposa. E uma outra coisa muito importante para que você possa fortalecer o seu casamento é: dê afirmação ao seu cônjuge. Dê afirmação ao seu cônjuge. Dê encorajamento ao seu cônjuge. Então, dê encorajamento ao seu cônjuge. Uma das razões pelas quais você se apaixonou pelo seu marido ou pela sua esposa é que ele ou ela lhe encorajou. Você se apaixona por pessoas que expressam o fato de que elas amam você. Você se apaixona por pessoas que expressam o fato de que você é importante para elas, de que elas lhe têm em autoestima. Então, é isso que faz você se aproximar de uma pessoa. Então, foi isso que fez você, no início, se aproximar do seu cônjuge e o fez se aproximar de você. Então, um de seus papéis, dados por Deus como marido ou como esposa, é ser o maior fã do seu cônjuge. Seja o maior fã da sua esposa. Seja a maior fã do seu marido. Encoraje. Estimule,
Fale palavras de afirmação, fale palavras de apreciação. E isso é extremamente necessário em um mundo em que muitas pessoas são críticas. O tempo todo nós recebemos críticas de todos os lados. Críticas das pessoas lá fora, críticas maldosas, mas nós precisamos entender que dentro do casamento é preciso que o cônjuge, que o marido e que a esposa, eles possam encorajar um ao outro, eles possam ser bem menos críticos, ou até mesmo zerar as críticas, e encorajar, afirmar, estimular, levantar o ânimo, levantar a autoestima com as nossas palavras e com as nossas atitudes do nosso cônjuge. Então, uma das coisas mais importantes que você pode fazer é elevar seu marido, é elevar sua esposa por meio do encorajamento. E quantas vezes nós precisamos encorajar o nosso cônjuge? Olha o que a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 13, versículo 13, em Hebreus capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz assim: encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Que dia? Hoje. Todos os dias? Sim, todos os dias. Então deve ser um hábito diário, algo que nós fazemos todos os dias. O que eu preciso fazer todos os dias? Todos os dias eu preciso encorajar o meu cônjuge. Todos os dias eu preciso encorajar a minha esposa. Todos os dias você precisa encorajar o seu marido ou a sua esposa. Todos os dias, com palavras de apreciação, com palavras de afirmação, valorizando o seu marido, valorizando a sua esposa, levantando o seu marido, levantando a sua esposa com palavras. Como é que você pode fazer isso? Existem pelo menos 3 maneiras de encorajar o seu cônjuge. Primeiro, afirme o valor do seu cônjuge. Você pode aumentar o valor de outra pessoa à medida que você a aprecia. E ao apreciar o seu cônjuge, você aumenta o valor dele e o valor do seu casamento. Provérbios 12, 25, a Bíblia diz assim: uma palavra de encorajamento faz maravilhas. Então, quando você afirma o valor do seu marido ou da sua esposa, é uma forma de encorajá-lo. Diga para o seu marido o quanto você o ama, o quanto ele é especial para você. Valorize as coisas que ele faz, os reparos que ele faz em casa, o fato dele ser trabalhador e trazer provisão para o lar. Valorize a sua esposa pelas coisas que ela faz por você, pela família, a sua inteligência, a sua beleza, o seu humor. Então, busque ver as qualidades do seu marido, busque ver as qualidades da sua esposa. Se você procurar por defeitos, é claro que você vai encontrar defeitos, é claro. Mas se você buscar virtudes no seu marido, se você buscar as qualidades da sua esposa, você irá encontrar inúmeras qualidades. Então, enumere essas qualidades e comece a elogiar. Sabe uma dica que eu dou para você? Que eu tenho falado sempre nos nossos encontros de casais. Uma dica que eu dou para você é o seguinte: faça uma lista, pega um pedaço de papel e caneta e anote lá 10 qualidades do seu marido, 10 qualidades da sua esposa, 10 qualidades. Escreva lá: trabalhador, estudioso, atencioso, carinhoso, ou uma excelente dona de casa, carinhosa, bonita. Qualidades. Uma mulher de caráter. Coloque lá as qualidades que você admira na sua esposa, no seu marido. Busque, procure essas qualidades e escreva. E depois, agradeça a Deus por essas qualidades. Agradeça o seu marido ou a sua esposa por ter essas qualidades. E fale dessas qualidades, aprecie essas qualidades. Por quê? Porque nós temos a tendência de olhar somente os defeitos, de procurar somente os defeitos, e quando nós os encontramos, nós somos rápidos para criticar, para machucar o outro, para ferir o outro. Então, o que a gente vai fazer? Como um exercício para aprender a afirmar o valor do nosso cônjuge, é buscar encontrar qualidades, anotar essas qualidades e elogiar o nosso cônjuge pelas qualidades que ele tem, pelas qualidades que a nossa esposa tem, que o seu marido tem. Então é importante que você faça isso. Outra coisa, você também pode afirmar os pontos fortes do seu cônjuge. A Bíblia diz que nós nos construímos, que nós temos o poder de ser instrumentos de Deus para edificar uns aos outros. O poder do elogio é incrível. Todos nós florescemos com afirmação, com elogio. É assim que nossas vidas são fortalecidas. Temos a tendência de nos tornar o que as pessoas mais próximas veem em nós.
Quando nós afirmamos os pontos fortes do nosso cônjuge, nós ajudamos o nosso cônjuge a crescer. Toda vez que você afirma um ponto forte do seu cônjuge, o que vai acontecer? Ele vai crescer mais e mais naquela área. Se o seu cônjuge é trabalhador e você está sempre falando disso, você está sempre afirmando isso, o que vai acontecer? Ele vai se tornar cada vez mais forte nessa área. Se o seu cônjuge é organizado, é muito bem organizado, e você começa a elogiar o fato, constantemente elogiando o fato dele ser super organizado, o que vai acontecer? Ele vai crescer cada vez mais nessa área, porque tudo aquilo que você fala, que você reafirma, cresce. Tudo aquilo no seu casamento e no seu cônjuge que você reafirma com suas palavras, que você estimula com suas palavras, vai crescer. Isso também serve para o lado ruim. Por isso é tão importante a gente aprender a ser menos críticos. Porque quanto mais crítica, mais a gente aflora o lado ruim do nosso cônjuge. E quanto mais encorajamento, quanto mais afirmação, mais nós iremos aflorar o lado bom do nosso cônjuge. Então faça isso, esteja encorajando. Você também pode afirmar o seu cônjuge, afirmando o ministério dele, o ministério que Deus deu ao seu marido, o ministério que Deus deu à sua esposa. Afirme o que o seu cônjuge está fazendo para Deus. Encoraje o seu cônjuge no ministério que Deus lhe deu. Eu me lembro quando eu comecei a namorar a minha esposa, eu disse para ela: olha, eu tenho um chamado de Deus, eu tenho um chamado pastoral. Eu era muito jovem, mas quando eu me converti, Deus colocou no meu coração um chamado pastoral. Eu tinha certeza, convicção, que eu era um pastor, que eu seria um pastor. E quando eu comecei a namorá-la, eu disse para ela: eu seria um pastor. Você está disposta a seguir comigo a jornada do ministério pastoral? E ela disse para mim: sim, eu estou disposta, eu estarei com você, estarei ao seu lado, aonde você for, aonde Deus lhe enviar. Uau, que mulher maravilhosa, minha esposa. Isso foi maravilhoso demais para mim. E ela tem estado comigo durante todos esses anos. São mais de 22 anos, esse ano, para a glória de Deus, faremos 23 anos de casado, e nesses 23 anos, quase 23 anos de casados, a minha esposa tem estado ao meu lado, me auxiliando em tudo no ministério, me apoiando em tudo no meu ministério. Ela é verdadeiramente uma auxiliadora idônea, está ao meu lado, me auxiliando em tudo que eu preciso no ministério. Então, como é que você pode encorajar? Encoraje a vocação do seu cônjuge, encoraje aquilo que o seu cônjuge está fazendo para Deus. O seu marido ou a sua esposa tem um sonho ministerial, tem um sonho que arde no coração dele, no coração dela, pela causa de Deus, pela causa do reino de Deus, algum dom, algum talento que Deus deu para compartilhar com outros, para investir no reino, para abençoar pessoas. Não joga um balde de água fria no sonho do seu cônjuge. Não joga um balde de água fria no ministério do seu cônjuge. Pelo contrário, seja instrumento de Deus para animá-lo, para fortalecê-lo, para encorajá-lo, para apoiá-lo, para ajudá-lo a cumprir o chamado de Deus para a vida dele. Se você planta essa semente, sabe o que vai acontecer? Deus também vai começar a usar o seu cônjuge para semear no teu ministério, no teu chamado. Todos nós só podemos ser plenamente realizados quando nós cumprimos o propósito de Deus para a nossa vida. E quando nós somos casados, quão maravilhoso é cumprirmos esse propósito junto com a pessoa mais importante da nossa vida, cumprirmos a nossa missão junto com a pessoa mais especial da nossa vida, cumprirmos o nosso chamado com a pessoa maravilhosa que Deus colocou ao nosso lado para viver conosco até que Jesus volte, até que a morte nos separe. Então, é tão maravilhoso estar ao lado da pessoa que nós amamos, fazendo juntos a obra de Deus, cumprindo o chamado do Senhor. Então, se o seu cônjuge tem um chamado específico de Deus, ele recebeu uma vocação, seja ela qual for, uma vocação de Deus, uma missão de Deus, esteja ao lado do seu cônjuge, do seu marido ou da sua esposa, para ajudá-lo nessa vocação, para apoiá-lo nessa vocação, para apoiá-lo nesse ministério. Seja canal de Deus, seja instrumento de Deus para abençoar o seu marido, para abençoar a sua esposa. Se você fizer isso, você vai experimentar algo maravilhoso no seu casamento. Romanos capítulo 1, verso 12, a Bíblia diz assim: quero que ajudemos um ao outro com a fé que temos. Sua fé vai me ajudar e a minha fé vai ajudá-lo.
E essa palavra ela tem uma aplicação muito forte no casamento. Que você possa ajudar, por meio da sua fé, o seu marido. E permitir que, por meio da fé dele, o seu marido lhe ajude. Que vocês se ajudem um ao outro por meio da fé. E que a sua fé possa fortalecer, animar, motivar o seu marido. E o seu marido fortalecer e motivar você por meio da fé dele. Então, quando nós fazemos isso, nós afirmamos um ao outro no ministério, na vocação que Deus nos deu. Isso é maravilhoso. Sabe? Deus quer abençoar o teu casamento. Deus quer abençoar a tua família. Deus quer abençoar o teu lar. Deus quer abençoar a tua casa. Então, a coisa mais importante que você deve fazer para manter o seu casamento firme, forte, no meio de todas as batalhas, no meio de todas as lutas, é permanecer seguindo a Jesus. A coisa mais importante que você pode fazer para que o teu casamento continue crescendo é continuar seguindo a Jesus. Escute isso. Jesus é a cola que une você e seu marido. Jesus é a cola que une você e a sua esposa. E aí eu não me refiro a questões religiosas. Eu não me refiro a ser um religioso apenas, a ser de uma denominação apenas. Não, eu me refiro a ter um relacionamento pessoal, íntimo, profundo com Jesus. Se o marido tem um relacionamento profundo com Cristo, íntimo com Jesus, e a esposa tiver um relacionamento profundo, íntimo com Cristo, consequentemente, esse casamento será cada vez mais unido, cada vez mais forte. Porque quando o esposo erra, ele tem um relacionamento com Cristo. O Espírito Santo vai convencê-lo do seu erro, vai tratar com ele, vai quebrantar o seu coração, vai remover o orgulho, e ele vai se reconciliar com sua esposa. De modo semelhante, se a esposa erra, e ela tem um relacionamento bem profundo e íntimo com Cristo, o Espírito Santo vai tratar com ela, vai trabalhar no seu coração, e ela vai se arrepender, vai se reconciliar com seu marido. Então é importante que você continue seguindo Jesus. Jesus é a cola para unir vocês. Jesus é a cola para unir o seu casamento. Jesus é a cola para grudar vocês mais um no outro e tornar vocês cada vez mais apaixonados um para o outro. Lembra que o primeiro milagre que Jesus fez foi aonde? Foi onde? Foi em uma festa de casamento. Ele transformou água e vinho num casamento. Então você diz assim: mas pastor, o meu casamento já perdeu o sabor. Eu já não tenho mais prazer no meu casamento, já perdeu o sabor há muito tempo, meu casamento agora é igual água. Pois é, Jesus pode transformar essa água em um vinho saboroso de primeiríssima qualidade. Amém? Você crê nisso? Jesus pode abençoar o teu casamento nesse nível, para que você e seu marido, para que você e sua esposa experimentem uma nova lua de mel. Oh, aleluia! Glória a Deus! Que coisa maravilhosa! Imagina aí, você experimentando uma nova lua de mel com seu marido, com a sua esposa. Deus quer isso para você, que o seu casamento reflita a glória dele, para que as pessoas à sua volta, e mesmo as pessoas mais distantes, vejam a glória de Jesus no seu casamento. Veja Jesus brilhando em você. Jesus é a cola para manter vocês unidos. Então a coisa mais importante que você pode fazer para fortalecer o teu casamento, para mantê-lo crescendo, quanto mais o tempo passa, os anos passam, é permanecer seguindo a Jesus. É Ele que mantém vocês unidos quando as coisas ficam difíceis. É Ele que mantém vocês unidos quando as demandas aumentam. É Jesus que mantém vocês unidos quando as tempestades vêm, quando a correnteza vem, quando a fúria dos ventos vem. Lembra da passagem que Jesus nos ensina que a casa edificada sobre a rocha, ela permanece de pé depois da tempestade, depois da correnteza dos rios, depois da fúria dos ventos? Agora, a casa que foi edificada sobre a areia, sobre fundamentos instáveis, sobre fundamentos mundanos, diz a palavra o quê? Que essa casa cai e é grande a sua ruína. Então, que nós possamos edificar o nosso casamento, a nossa casa, sobre a rocha, que é Cristo, que é Jesus. Amém? E uma coisa importante para a gente concluir essa ministração, é continuar orando pelo nosso cônjuge, todos os dias. Faça dessa sua prática comum. Tiago diz: confesse seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros, para que vocês possam ser curados, porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Tiago capítulo 5, verso 16. Então, crie o hábito de orar todos os dias pela sua esposa, de orar todos os dias pelo seu marido. Todos os dias eu tenho aprendido com o Senhor Jesus a orar pela minha esposa,
a orar pelo meu casamento, a orar pelos meus filhos. Todos os dias eu criei esse hábito ao longo tempo. E isso tem me abençoado tanto. Isso tem abençoado tanto o meu casamento. Isso tem abençoado tanto a minha família. Não estou dizendo que somos uma família perfeita, ou que o meu casamento é perfeito, ou que eu não tenha defeitos, ou que minha esposa não tenha defeitos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas por ter aprendido a apresentar o nosso casamento diariamente diante do Senhor. Quando surgem lutas, quando surgem situações, o Senhor nos ministra. Quando enfrento conflitos ou batalhas no meu casamento, que vou aos pés de Jesus, que vou dobrar os meus joelhos e orar, o Espírito Santo me quebranta, o Espírito Santo me constrange, o Espírito Santo arranca o orgulho do meu coração, o Espírito Santo me faz andar a segunda milha, o Espírito Santo me faz ir à minha esposa e pedir perdão quando erro. Então, orar diariamente pelo meu casamento é uma prática maravilhosa que eu aprendi com o Senhor Jesus há bastante tempo. E isso tem abençoado muito o meu casamento. Então, se você fizer isso, com certeza, você vai abençoar demais o seu casamento também. Tá bom? Que você possa praticar esses princípios para fortalecer, edificar o seu casamento à medida que o tempo passa. Que à medida que os anos passem, você seja mais apaixonada pelo seu marido, pela sua esposa. Que vocês possam amadurecer juntos, que vocês possam ficar velhinhos juntos, e não apenas isso, mas vivendo um casamento de qualidade, abençoado, sendo modelo para a sua geração, sendo modelo para os seus filhos, sendo modelo para os seus netos, sendo modelo para os bisnetos, não é? Para a sua descendência, para a sua geração. Eles vão olhar para vocês, para seu marido, para você, para sua esposa, e vem em vocês um referencial, vem em vocês um modelo a ser seguido, a ser imitado. Que essa bênção esteja sobre você, que esta bênção esteja sobre a sua esposa e sobre o seu marido, em nome de Jesus. Eu queria orar com você nesse instante. Você pode orar comigo? Eu queria clamar para que a bênção de Deus repousasse sobre o teu casamento, em nome de Jesus. Onde você está, com o seu marido, com a sua esposa, pegue na mão dele, pegue na mão dela, vamos orar, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero levantar um clamor por este casal nesse instante, e eu quero declarar a tua bênção, Senhor, sobre este casamento, que este casamento experimente o teu toque, Pai, que este casamento experimente o teu milagre, em nome de Jesus. Ó Deus, eu te peço que o Senhor traga restauração sobre este casal, talvez esse casal que está à beira do divórcio, talvez esse casal que está pensando em desistir de tudo, em abrir mão de tudo, Senhor. Talvez esse casal que está enfrentando uma crise terrível. Eu te peço em nome de Jesus que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa guardar os seus corações e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Eu oro para que o Senhor lhes dê sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Dê sabedoria a essa esposa, dê sabedoria a este marido, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que o amor que eles sentem um pelo outro possa aumentar e crescer cada vez mais. Que a tua bênção, a tua graça sustente esse casamento, Pai. Eu oro para que este casal esteja firme em Cristo Jesus, firme no Evangelho, firme no Senhor Jesus Cristo, e que este casal seja transformado pelo teu poder e pela tua graça. Deus amado, transforma a água em vinho, como o Senhor fez na festa de casamento em Caná da Galileia. Em nome de Jesus, traz restauração e restituição para cada família, Senhor. Em nome de Jesus, enxuga dos olhos toda lágrima. E eu te peço, Pai, que a tua mão, a tua misericórdia, o teu amor leal venha sobre este casamento. Senhor, que este casal entenda que a melhor coisa, o melhor presente que eles podem dar para os seus filhos é viverem bem um com o outro, é viver a relação conjugal para a tua glória, experimentando a tua bondade e a tua misericórdia. Restaura cada área que precisa ser restaurada. Ajuda o esposo a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ajuda a esposa a se submeter ao marido como ao Senhor. Sustenta esse casamento, Pai. Derrama sobre esse casal a tua glória, a tua misericórdia, Senhor. Salva este casamento em nome de Jesus. Salva cada cônjuge, Pai. Aqueles que talvez ainda não conhecem ao Senhor Jesus, aqueles que talvez ainda não conhecem a graça do Senhor Jesus. Ó Deus, que ao assistir esta mensagem
possam entregar as suas vidas e os seus corações ao Senhor Jesus e serem salvos, transformados e libertos pelo poder que é no nome de Jesus. Assim nós oramos para a tua glória e abençoamos cada casal em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu casamento, em nome de Jesus. Shalom, shalom, graça e paz.